Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão SCA Brasil. Agora em um novo formato, mais dinâmico e interativo, reunindo especialistas para debater os temas que mais influenciam o mercado de biocombustíveis e estratégias para compras de insumos agroindustriais. A edição de hoje irá tratar de um dos assuntos mais relevantes da atualidade: os impactos da volatilidade do petróleo e da geopolítica global no abastecimento e nos preços dos combustíveis. Para entender esse cenário, recebemos hoje convidados muito especiais. Eu vou chamar para esse bate-papo agora Martinho Ono, que é o CEO da SCA Brasil. Seja bem-vindo, Martinho. Obrigado, Ângela. Será um prazer compartilhar de um assunto tão relevante nesse momento que nós vivemos, especialmente com o convidado especial, Sérgio Araújo, presidente da Bicom, e com o meu amigo Alexandre Menezio, da Aliança SCA Brasil. Vamos lá, então, chamar esse pessoal para cá. Sérgio Araújo, seja bem-vindo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Bicom. Olá, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês, participando deste bate-papo e acompanhado aí do Martinho, do Alexandre. Acredito que realmente é uma boa oportunidade para a gente debater um assunto tão importante como é a questão da garantia do abastecimento nacional. E para completar esse trio aqui nesse bate-papo super importante, eu convido agora Alexandre Benésio, sócio-diretor da SCA Brasil Aliança. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês. Vou aprender muito aqui nos próximos minutos com esses dois feras que estão aqui comigo. Obrigado. Vamos lá, então, vamos esquentar esse bloco 1. A gente vai falar aqui sobre o cenário global, a pressão do petróleo, geopolítica. E eu queria passar a bola, é claro, para o Sérgio sobre esse cenário internacional. Ô, Sérgio, com o recente cessar-fogo lá no Oriente Médio com as tropas ainda posicionadas por lá, o cenário ainda parece ser um pouco sensível ainda. Eu queria saber de você qual que é a expectativa do mercado para as importações de diesel e de derivados. Bom, Ângela, uma pergunta interessante e é importante dizer o seguinte, que a questão do conflito e do fechamento do Estreito de Hormuz, ele efetivamente não impactou o abastecimento, impactou o preço, e com isso a gente viu aí elevações de preço tanto do diesel quanto da gasolina, dos fertilizantes, uma vez que teve restrição na oferta e, naturalmente, quando você tem esse desequilíbrio no balanço entre oferta e demanda, existe uma alteração no preço. Mas, felizmente, mesmo depois do início do conflito lá no Oriente Médio, com a invasão dos Estados Unidos e Israel ao Irã, nós brasileiros não fomos impactados na questão do abastecimento. Nós não tivemos problema de falta de produto, nem do óleo diesel, nem de gasolina, nem do querosene de aviação ou do GLP, que são os principais derivados importados pelo Brasil. O Brasil importou desde o mês de fevereiro, março, abril, maio e junho também. Posso passar para você e para quem está nos ouvindo. A gente teve um abastecimento durante todos esses meses e, para o mês de junho, já estamos com abastecimento também garantido, independente do fechamento ou abertura do Estreito de Hormuz. Nós vamos estar com uma previsão de chegada aí no mês de junho da ordem de 1 milhão de metros cúbicos de óleo diesel, em torno de 250 mil metros cúbicos de gasolina, o que é suficiente para, somada à produção nacional, atender a demanda. Ô, Sérgio, uma outra pergunta super importante. Se a gente levar em consideração as questões de suprimento, logística e preço daqui para frente, como que fica essa situação? Olha, o preço, a expectativa nossa é de que ele tenha uma redução com o final, com um acordo aí de paz entre os Estados Unidos, Israel e Irã. É importante que seja resolvida essa questão do Líbano para dar uma maior tranquilidade lá na região do Oriente Médio. E a nossa expectativa é de que o preço vai cair, mas não vai voltar imediatamente aos 60, 65 dólares o barril, como estava antes
do conflito. Já vimos aí com o anúncio da assinatura, né, do acordo de paz, uma redução, o petróleo caiu aí, o Brent caiu aí da faixa de 90, $95 o barril, chegou a 80, mas esse preço fica muito sujeito às narrativas, né? Então, no final de semana, nós já vimos de novo o preço subir. E o que está acontecendo, uma coisa bem interessante, o preço do petróleo hoje está caindo em torno de 1%, mas o do óleo diesel continua subindo em função de uma maior demanda também por esse produto no hemisfério norte. Então, a gente está observando esse fenômeno de redução do preço do petróleo, mas aumento do preço do óleo diesel. Sim. Martinho, na sua avaliação, quanto tempo aí também seria necessário para que o mercado volte a uma condição de normalidade, se assim voltar ao normal? Pergunta bastante difícil. Eu acho que o que foi precificado, conforme o Sérgio disse, não houve problema de abastecimento, especialmente no Brasil, mas houve sim um preço alto, né? Depois a gente vai debater sobre os assuntos que envolveram aí a subvenção, etc. Mas eu penso que o que foi precificado foi o fechamento do Estreito de Hormuz. A reabertura vai ter que ser reavaliada porque muitos dos bombardeios alcançaram as refinarias, um produto que alcança o Brasil através dos produtos refinados, e a gente não tem uma dimensão do estrago que foi feito. Tá? E, particularmente, ainda tenho uma incerteza muito grande de que esse acordo que está sendo assinado, ou que foi assinado, que tem um momento de 60 dias de transição, de fato, ela vai acontecer conforme a previsão dos americanos, ou mais especificamente do Trump. Eu acho que ainda há muitas incertezas e só o tempo vai responder. Sim, e Alexandre, tudo isso que o Martinho falou e que o Sérgio comentou, do ponto de vista dos insumos agroindustriais, você concorda? Ângela, concordo. Tem muita incerteza ainda, né? O Sérgio pontuou bem, uma questão de narrativas, a gente fica até meio sem confiar se aquilo que a gente está lendo e ouvindo é realmente o que está para acontecer. Está muito difícil medir o risco que essas informações estão trazendo para o preço de quem está na última ponta aqui consumindo. A gente viu um efeito muito danoso imediatamente no preço dos fertilizantes. Aconteceu também com o preço dos lubrificantes, que, na minha visão, está num patamar de risco superior ao do diesel e de outros derivados, que é uma pena. E eu não acredito que volte à normalidade tão cedo, né? Então, a gente está vendo, né, essa questão, o papel de quem está com coragem trazendo produto importado, falando do diesel especificamente nesse momento. Isso garante que realmente a gente não tenha visto falhas, rupturas graves no abastecimento, né? Em alguns momentos, alguns pontos mais remotos, distantes das bases de suprimento, isso pode acontecer. Aconteceu, inclusive, atrasos ou rupturas, mas no geral o mercado está funcionando, está indo tudo bem, obviamente com reflexo de preço. Já que você tocou em preços, Alexandre, muitas pessoas não entendem por que o diesel sobe tão rápido. Como que funciona na prática a formação desses preços dos combustíveis? Importante questão. Nós não somos suficientes na questão de atendimento da demanda doméstica de diesel. Significa, embora nós sejamos, digamos assim, exportadores líquidos de petróleo, na questão dos derivados, a gente ainda é dependente do mercado externo. Então, tem uma parte muito importante do preço que não é formada no ambiente doméstico, né? No caso, não é formada pelo preço da refinaria da Petrobras. Tem um pedaço muito importante e ficou ainda mais importante agora, nesse período pós-conflito, ou durante o conflito, que é a parcela do diesel importado. Então, para garantir o abastecimento, já tinha uma participação do diesel importado, foi essa parcela que aumentou abruptamente de preços, tá? E é por isso que o preço aumentou tanto. Agora, tem outros elementos que até arrefecem, né? Logo no período ali
das semanas que sucederam o início do conflito, o próprio preço do biodiesel ajudou a arrefecer o aumento da mistura, né? do preço final do diesel que é utilizado nos motores, né? Nos caminhões, nas colhedoras e assim por diante. Ou seja, os impostos também, naquele momento, não moveram, ajudaram a arrefecer o aumento, mas não tem jeito, né? A parcela de diesel importado é muito relevante, então é isso que acontece. Quando aumenta o preço lá fora, reage aqui dentro, não tem jeito, tá? Então, e o consumidor aqui dentro percebeu isso de maneiras distintas, né? Então, quem está no varejo, no posto revendedor, percebeu imediatamente, o preço lá aumenta muito rapidamente. É mais difícil de controlar, a cadeia é muito pulverizada, né? Então, mais suscetível também às notícias, né? Agora, quando, no nosso caso aqui, caso de quem é consumidor industrial, né, B2B, a gente sabe os componentes de custo que estão ali dentro, do preço do diesel naquele momento, então a gente consegue calcular mais adequadamente, ou com um pouco mais de precisão, qual é o real efeito que o preço do diesel importado tem que estar carregando no preço final do produto, né? Então isso ajudou um pouquinho a arrefecer a questão para quem é consumidor B2B. Sim. Ô, Sérgio, isso que o Alexandre comentou sobre os tributos, a gente viu que o governo federal voltou a renovar medidas para conter a alta desses combustíveis, né? Isso ajuda a estabilizar o mercado ou apenas adia um problema maior? Bom, sem dúvida, Angela, num momento de crise, né, o governo precisa tomar medidas para aliviar o bolso do consumidor, seja ele o consumidor que tem o seu caminhão, ou da indústria, ou do agronegócio, que precisa movimentar as suas cargas, né, e precisa comprar o óleo diesel e que está com um preço realmente aí supervalorizado em função desse conflito lá no Oriente Médio. E até completando um pouco o que o Alexandre colocou, de fato, a gente importa em torno de 30% do diesel consumido no Brasil, mas a gente tem também em torno de 15% do diesel produzido no Brasil, ele precisa acompanhar o preço do mercado internacional, porque ele usa como matéria-prima o petróleo, e o petróleo aumentando de preço, as refinarias privadas precisam também aumentar o seu preço. E nós estamos falando aí de 30% de produto de diesel importado, mais em torno de 15% de diesel produzido pelas refinarias privadas. Então, nós estamos chegando aí a 45% do volume de diesel oferecido que precisa ser precificado de acordo com os preços do mercado internacional. Tá? Agora, voltando à sua pergunta, de fato, o governo tomou algumas medidas, fez aí uma renúncia da cobrança aí do PIS e COFINS, o que reduziu, no caso do PIS, em torno de 35 centavos por litro, né? E criou também algumas medidas para subsidiar o diesel atualmente comercializado. Hoje nós temos aí uma subvenção de R$ 1,12 por litro no preço do diesel, mais 35 centavos, que vale até o final de julho de 2026. Esse 1,12, a previsão é até o final do ano, até 31 de dezembro, podendo ser alterado caso aconteça o tão esperado final do conflito e redução do preço. E para a gasolina, nós temos aí também uma subvenção da ordem de 44 centavos por litro. Sim. Você viu, né, Martinho, que apesar do Brasil ser essa potência toda em biocombustíveis, ainda ele é bem independente de importação de diesel e gasolina. Em linhas finas, qual que é o tamanho dessa exposição, hein, Martinho? Começando pela gasolina, né, a gente tem praticamente uma autossuficiência em termos de refinaria brasileiras. É bom separar o que o Sérgio colocou. Uma coisa é a refinaria da Petrobras, outra coisa é a refinaria privada, né? Na gasolina, a nossa dependência externa é de quase 10%. Esse é o último ano, os dados que nós temos contabilizado. Lembrando que na gasolina ainda nós temos três refinarias privadas que somam aí mais ou menos 15% a 20% de produção
de gasolina que é precificado ao PPI, né, é diferente do programa de preço da Petrobras. E no óleo diesel é o que o Sérgio e o Alexandre já comentou, a nossa dependência é muito maior, né? Hoje a gente tem aí 25% a 30% de importações, somado isso ao PPI das refinarias privadas, né? A gente tem muita dependência. O biodiesel com 15% de mistura é um redutor de importação. Há uma pressão até das unidades produtoras de biocombustível no sentido de a gente aumentar essa mistura exatamente para reduzir um pouco dessa dependência nesse instante de estresse, né? A indústria brasileira de biodiesel está devidamente capacitada para poder suprir essa ausência ou reduzir essa produção importada. Tá? Esse é o cenário que nós vivemos no Brasil. Bem, eu quero falar agora, aproveitar então que a gente falou dos combustíveis, para a gente ver como que funciona um pouco essa cadeia. Ô Sérgio, para quem está nos assistindo nesse momento, e que não conhece o setor, ou até conhece, mas precisa um pouquinho mais aí de algumas especificações. Como que funciona essa cadeia dos combustíveis, desde a extração do petróleo até chegar ao tanque? Muito bem, Ângela. É importante realmente esclarecer. O Alexandre já deu uma pincelada nesse assunto, falando aí que o Brasil tem um excedente na produção de petróleo. De fato, o Brasil ele exporta petróleo, né, da ordem de 1,7 milhões de metros de barris por dia. É o 7º maior exportador de petróleo no mundo. Então, a gente tem um excedente. Felizmente, isso aconteceu porque o mercado foi aberto e diversas empresas, além da Petrobras, investiram na prospecção, na exploração e produção de petróleo. No entanto, não houve o mesmo volume de investimento que seria necessário para ampliar a capacidade de refino de forma a atender a demanda. E, com isso, o Brasil é dependente aí da importação do diesel, da gasolina, do gás de cozinha, né, o GLP, do querosene de aviação, do óleo básico lubrificante, da nafta e de outros derivados. Como é que funciona essa cadeia? O petróleo é extraído, felizmente a gente tem uma quantidade muito grande aqui no Brasil e de boa qualidade, né? Nós estamos falando aí do pré-sal, só o pré-sal tem um volume muito grande e de produto de boa qualidade quando comparado com a oferta de outros países, mas esse produto precisa ir até as instalações industriais, até as refinarias, para ser refinado e transformar este petróleo em derivados que são utilizados pela sociedade, né? Necessários aí para a movimentação dos equipamentos. Das refinarias, esse produto é remetido para as bases de armazenagem, que são das distribuidoras. E depois, nesse elo da cadeia de suprimento, nós temos mais de 150 empresas operando no Brasil e atendendo o Brasil inteiro, né? E depois temos ainda na ponta final da cadeia de distribuição, que tem uma maior capilaridade, a gente tem mais de 40 mil postos de combustíveis no país. Acho que agora, o último número que eu vi estava em 43 mil e poucos, quase chegando a 44 mil postos. E temos um segmento muito importante, que é o TRR, que é o transportador, revendedor, retalhista, que no Brasil tem em operação mais de 650 agentes que fazem aí a compra do produto, né, do diesel, principalmente do diesel, dos óleos lubrificantes, das empresas distribuidoras e levam para todo o canto do país, né, atendendo aí esse país de dimensões continentais. Sim. Martinho, aproveitando, eu queria que você explicasse em que momento, na verdade, o etanol e o biodiesel entram nessa mistura. E eu queria aproveitar e enganchar, colocar um outro gancho aqui, aproveitando que você vai explicar isso, rapidamente aqui para quem está acompanhando a gente, que é o seguinte: em que momento, então, tem essa mistura e como que as políticas dessa mistura obrigatória de biodiesel e etanol
ajudam o Brasil economicamente e também energeticamente? Muito boa pergunta. Bom, eu acho que o Sérgio fez todo o caminho, desde o petróleo bruto até chegar na ponta ao varejo, né? O biodiesel e o etanol entram exatamente nas distribuidoras, ou seja, as distribuidoras compram o diesel A, compram a gasolina A ou importam em alguns casos, como é o diesel, tá? O blend ou a mistura é feito exatamente nessas bases supridoras, onde existe tancagem específica de biodiesel e de etanol. Aí, ao momento do carregamento desses caminhões que irão a uma empresa ou a um posto de gasolina, essa mistura de 15% do biodiesel e de 30% da gasolina são realizadas. Tá? E aí chega no posto, que vai levar para o mercado, ou chega numa transportadora, chega numa empresa B2B que vai fazer o consumo desse produto. Tá? Sobre o ponto de vista econômico, eu acho que ela é muito importante pelos relatos que nós já fizemos aqui. Ela é um redutor de importações de derivados de petróleo, né, ou seja, de gasolina ou de diesel, onde nós somos importadores, então isso economicamente ajuda na balança comercial. E o Brasil, sobre o ponto de vista energético, sobre o ponto de vista de descarbonização, sustentabilidade, alcança já de muitos anos uma liderança no segmento de transporte, onde a gente é reconhecido mundialmente como uma empresa, como um país onde tem a matriz energética mais limpa do país. Tá? Então, hoje eu gosto de fazer nos meus comentários de que se não houvesse o etanol hidratado e não houvesse o etanol anido misturado em 30%, o Brasil seria dependente de mais de 50% de importações em gasolina A. No óleo diesel, se a gente considerar pelos números que o Sérgio colocou lá, de que 30%, 25% a 30% de óleo diesel é importado, e se somar os 15% de biodiesel misturado, nós seríamos dependentes de 40% de diesel chegando aos nossos portos brasileiros. Então, sem dúvida alguma, sobre o ponto de vista ambiental e sobre o ponto de vista econômico, nós temos que ser muito orgulhosos pela matriz energética que nós construímos no Brasil. Acho que uma pergunta que fica na cabeça de todos, né, que eu gostaria até que você trouxesse uma análise para a gente, tanto você quanto o Sérgio, é o seguinte: o setor brasileiro ele teria capacidade de ampliar rapidamente a oferta de biocombustíveis caso a gente tivesse uma crise mais severa no petróleo? Primeiro você, Martinho. Sem dúvida, a indústria, a refinaria que nós temos no Brasil hoje está entregando com esse 15% alguma coisa entre 8 a 9 bilhões de litros de biodiesel. Todas as indicações que nós temos uma capacidade instalada fácil hoje de alcançar 20% de mistura, que é inclusive o que já está previsto aí num pipeline pelo combustível de futuro de alcançar 1% ao ano de crescimento, tá? Mas nós temos hoje, sem dúvida alguma, de fazer 12, 13 bilhões de biocombustível produzido no Brasil. Isso ajudaria nesse volume incremental a reduzir as importações caso o Brasil decidisse por isso. Inclusive, o preço do biodiesel durante esse auge da guerra, né, teve momentos em que o preço do biodiesel foi inferior ao preço do diesel importado. Então, era economicamente também, além do benefício ambiental, um benefício para a população brasileira. É isso mesmo, Sérgio? Sem dúvida, eu estou plenamente de acordo com o Martinho. A gente tem informações aí da capacidade de produção autorizada pela ANP, ela supera aí os 13 milhões de litros por ano. Então, de fato, a indústria de biodiesel está realmente capacitada para aumentar a oferta do biodiesel e, com isso, reduzir o volume de importação. No entanto, como está previsto na Lei do Combustível do Futuro, esse crescimento citado pelo Martim de 1% ao ano, ele precisa ser efetivamente testado, ele precisa ser feito as análises nos laboratórios, e para isso existe um esforço muito grande por parte do governo,
né, envolvendo aí o Ministério de Minas e Energia, envolvendo também a Agência Nacional de Petróleo, os produtores de biodiesel, como também os consumidores, né, as empresas distribuidoras, os TRRs, as montadoras do veículo, porque é importante que este produto com uma mistura, com um teor maior de biodiesel, seja compatível com a tecnologia dos motores que estão rodando no país. A gente tem exemplos de países que já estão com um teor de biodiesel maior do que os 15%, mas temos também exemplo de outros países com climas diferentes, onde a gente tem limitação do teor de biodiesel, exatamente por uma questão de, eu não falo de qualidade, nós não estamos discutindo de qualidade do produto, mas de compatibilidade do produto oferecido com os equipamentos que estão rodando. Tá? Mas o Brasil realmente tem uma situação privilegiada, né? Estão aí muitos técnicos envolvidos nesse esforço para aumento do teor de biodiesel no diesel e, seguramente, realizando os testes, fazendo as adaptações necessárias nas especificações dos produtos, tanto do diesel A quanto do biodiesel, a gente poderá caminhar realmente para uma maior independência, uma maior segurança energética e também, sem dúvida, uma transição energética mais avançada, reduzindo aí a emissão de gases de efeito estufa. Sim. Eu quero abordar um tema agora com vocês, que também é um desafio, que é a logística, essas distâncias continentais. Queria perguntar para o Alexandre o seguinte, Alexandre, o Brasil produz combustíveis, mas transportar ainda custa caro. Quanto que a logística pesa no preço final? Pesa muito, Ângela. A gente não pode deixar de considerar que a gente ainda transporta diesel queimando diesel, né? Então, uma boa parte do abastecimento ainda é realizado no modal rodoviário. Hoje, falando um pouquinho do nosso grupo, né, que nós somos um grande grupo comprador de diesel, a gente tem mais de 100 pontos de abastecimento espalhados pelo país, do Paraná até o Pará. Então, posso garantir que a gente vê cenários muito distintos, né? Obviamente, aqueles consumidores que estão mais próximos das bases de suprimento, então o peso logístico ele fica menos relevante. Mas o pessoal, produtor de grãos, que está ali no centro-oeste, Mato Piba, né? O sul do Pará, que a gente acaba atendendo, esse pessoal sofre bastante. A gente percebe que até o hábito de colocar um pedido de compra do diesel que vai chegar, né, para abastecer, né, os caminhões, as colhedores e tudo mais, ele tem que ser monitorado de perto. Os pedidos têm que ser feitos com antecedência, né, às vezes de 4, 5 dias, para dar tempo daquele caminhão chegar até a lavoura. A gente tem casos aqui que são impressionantes, né? Às vezes um produtor rural que está no sul do Pará, muito mais próximo de uma base, por exemplo, de Manaus, mas a conta econômica só fecha quando ele é suprido do próprio Tocantins, de Porto Nacional, muito mais distante. Estou falando de perto de 500, ou um pouco mais de 500 quilômetros contra 200, mas parece que abastecido de Manaus, o diesel vai passear de balsa, né? Então, o tempo de transporte é diferente, o custo do transporte também é. Então, é um desafio. A logística no país, ela é um desafio. Ela é parte do jogo, né? Uma parte bonita do jogo, porque nós somos gigantescos, né? Continentais, mas pesa muito, né? E ainda tem muito para se caminhar na questão de eficiência de transporte, né? De novo, a gente transporta muito diesel queimando diesel nos caminhões, né? Então, quando a gente fala de transporte do diesel via duto, via ferroviária, essa conta começa a ficar mais eficiente e pesa menos a questão da logística no preço final. Martinho, pegando essa deixa do Alexandre, a gente pode dizer que o Brasil ele tem essa infraestrutura suficiente para dutos, distribuição, especialmente ali na área dos portos brasileiros?
Infelizmente, não, até agora não, né? Se a gente começa dentro da geografia brasileira, primeiro a gente já tem que levar em consideração que o grande desenvolvimento do Brasil nos últimos anos se deu no Centro-Oeste, especialmente no meio agrícola. Tá? Segundo ponto que tem que ser avaliado é que as nossas refinarias, na grande maioria, estão nas costas. Né? Nós somos um produtor de petróleo basicamente no mar, onde as refinarias, então, estão localizadas logisticamente próximo disso, mas os produtos refinados muito longe do ponto de consumo, especialmente óleo diesel. Tá? Então, isso é uma carência, isso é uma dificuldade muito grande. O duto que nós temos hoje é muito pequena em relação ao volume que o mercado dispõe. A linha ferroviária também é muito restrito a alguns pontos, né? A malha ferroviária no Brasil agora começa a mostrar alguma dimensão um pouco mais geográfica. Então, a gente tem esses aspectos. E tem um terceiro ponto que eu queria trazer aqui, que é uma coisa que a gente viu muito agora nesse momento do conflito, que é o quê? É uma dispersão de preços muito diferente entre os preços praticados pela refinaria da Petrobras, entre os preços importados e os preços praticados pelas refinarias privadas. Tá? Então, hoje, a gente percebe claramente que, dependendo do canal em que o cliente está cadastrado ou é habituado a receber o produto, além do aspecto logístico, né, o custo logístico ainda tem uma diferença de preço muito grande de um fornecedor em relação ao outro. Esse é o cenário, infelizmente, que a gente vê e que prejudica muito em termos de competitividade. Nós estamos falando de um Brasil do Centro-Oeste, que é um Brasil produtor de commodities esses que é precificado ao mercado internacional, que não tem a mesma relação de custo como o Brasil tendo o custo da atividade com o custo de gastos com o setor automotivo. Tá? Então, eu acho que tudo isso requer uma reflexão e, especialmente, um incentivo ao investimento para que a gente tenha um modal de transporte bem mais econômico do que nós vivemos até hoje. Muito bem, então a gente conclui aqui que existe gargalos operacionais dessa distribuição e essa alta do diesel afeta diretamente, então, um segmento muito importante que a gente sabe do setor do agronegócio. Eu queria falar agora sobre outro tema dentro aqui do nosso bate-papo, que é mercado, risco e o futuro, né? Então, vamos falar aí de volatilidade. Ô, Sérgio, nós estamos vivendo apenas um momento pontual de tensão geopolítica ou a gente já entrou numa nova era de volatilidade que vai ficar permanente dentro desse mercado? Ângela, o preço de combustíveis, né, da commodity, ela normalmente, historicamente, é muito volátil. No entanto, hoje a gente vê assim que essa volatilidade aumentou muito em função dos conflitos geopolíticos, né, com essa globalização da economia e do fornecimento das commodities, né? O fato do Brasil ser ainda dependente da importação e fica sujeito à volatilidade não só da molécula, do produto, mas também de câmbio, que tem alterações que nem sempre estão bem fundamentadas, né? Infelizmente, a gente vê narrativas, especulações que elevam bastante a volatilidade do preço dos produtos. Eu acredito que, infelizmente, a gente teve essa mudança, né, esse incremento da volatilidade e vai demorar um pouco, não sei quanto tempo, mas vai demorar para que a gente tenha patamares mais estabilizados de preço dos combustíveis. Essa é a minha visão. E não não vai ser o final do conflito lá no Oriente Médio que vai dar uma tranquilidade, a gente tem a previsibilidade para a precificação. Se a gente for pensar, o Alexandre, em planejamento estratégico, como as grandes empresas hoje do setor conseguem se proteger diante de tanta imprevisibilidade? Boa questão. Ângela,
eu vi de tudo, tá? A gente, nesses momentos de crise, a gente acaba colocando à prova toda a estrutura que você construiu, de maneira a garantir uma condição idealizada ali de abastecimento e preço controlado, digamos assim, né? Todo mundo construiu seus orçamentos ao longo da safra aí com base no cenário que acabou sendo radicalmente modificado em termos de preço. Bom, de novo, né? Eu consigo enxergar no mercado, a gente está muito próximo do mercado, e falando não somente do meu grupo, mas de outros compradores, tem gente que acabou tentando fazer estoques, tá? Então, poxa, tinha armazenamento disponível na planta industrial, vamos encher o tanque de diesel, tá? Tá muito disponível ferramenta, normalmente para quem é maior, né? A respeito de hedge financeiro, você pode tentar hedgear o preço e segurar, né, ou eliminar a volatilidade durante um certo período, tá? Isso também aconteceu. Quando a crise chega, o risco ele é precificado, então obviamente fica muito caro fazer hedge, aí não adiantou se você não fez, tá? Mas sinceramente falando, uma coisa que importa muito é relacionamento, né? Então, falando agora dentro do grupo, a gente acabou se apropriando de uma maneira de se comportar no mercado de vários anos, né? Então, parece menos importante, né, quando tudo está caminhando bem, mas no momento de crise funcionou de uma maneira impecável, né? Então, a gente acabou aqui protegendo o fluxo de caixa dos nossos clientes acima de 50 milhões de reais em um mês, no mês de março, tá? Então, nosso pessoal deixou de gastar esse dinheiro. E por quê? Porque a gente estava contratado. Então, eram acordos comerciais bem desenhados. Muita gente não olha para isso. Quando está tudo bem, prefere ficar no mercado spot. Eu respeito, é a estratégia de cada empresa. Mas outra coisa, está contratado com gente certa, porque nossos supridores, as distribuidoras que nos abastecem, respeitaram o que estava contratado. Então, às vezes, você tem um contrato lindo que não é respeitado. Infelizmente, isso acontece, já aconteceu com a gente aqui, né? De certa forma, mas dessa maneira, nesse período, né? Ou seja, para esse cenário de crise que a gente está vivendo, tudo funcionou de uma maneira impecável. Então, no nosso grupo, a gente fez isso. Acordos, né, que já vem funcionando há bastante tempo, vários anos, tá? Com os parceiros corretos. Então, as empresas que nos atendem respeitaram e o resultado foi excepcional, foi muito bom, está todo mundo satisfeito. Quando você fala da equipe trabalhando em conjunto, eu vejo muita gestão de risco nessa compra, Alexandre. O papel da inteligência de suprimentos é importantíssimo, então, nesse momento de imprevisibilidade. Sim, sim, Angela. Novamente, né? Nesse momento, quando a gente está falando de crise, é que as pessoas começam a prestar atenção na questão de inteligência e de suprimento, né? De se preparar perante os momentos mais bruscos de preços, né? E também garantir suprimento, né? Porque aí, poxa, quando pode faltar, na iminência de faltar, você nem olha mais com o preço. Essa que é a questão, né? Custa muito caro ter uma operação de plantio, de colheita ou de produção de etanol e de açúcar paralisada porque faltou diesel, né? Então, essa é a questão. A gente respira a inteligência de suprimento, é uma dos nossos grandes valores aqui no grupo. Aqui eu faço menção ao trabalho que o Sérgio e o time dele fazem na Bicom. Eu sou cliente usual diariamente das informações que a Bicom compartilha com o mercado. Não tem como não olhar para a Bicom, né? Então, a gente faz um pouco de tudo, né? Acompanhar de perto o que está acontecendo nas refinarias da Petrobras e nas privadas, no mercado de importação, né? No biodiesel, né? E aí eu já sou usuário do serviço de inteligência aqui, o time do Felipe Cunha, meu colega aqui da SCA Brasil Biodiesel produz, tá? E a questão do CBIOS e tudo mais. Tem muita coisa influenciando o preço do diesel, né? Então, quem só olha reais por litro ali no mercado spot, deixa de aproveitar uma série de oportunidades, inclusive de aproximação com o mercado fornecedor, que nesses momentos de crise realmente garantem um resultado excepcional, acima do que era esperado. Tá? Então, faz diferença você praticar inteligência de suprimento, além da função negocial em si. Ok.
Ô, Sérgio, o Alexandre mencionou bastante essa participação da Bicom, né, dentro desse contexto, e eu queria saber de você, junto com a Bicom, se o Brasil ele pode transformar sua matriz energética mais diversificada numa vantagem competitiva mundial. Sem dúvida, Ângela, eu acho que o caminho é esse. A gente fala muito em transição energética, mas a gente tem que pensar que a transição energética, né, ela vai se desenhar de forma diferente para os diferentes países, para diferentes condições do país. Feliz o país como o Brasil, que tem uma diversidade de fontes de energia, né? Nós temos aí, se olhar a matriz energética total, nós temos aí hidroelétricas, temos energia solar, temos energia eólica. E no caso da matriz de transporte, também somos bastante favorecidos, tendo aí para o ciclo diesel, por exemplo, tendo lá o biodiesel, tem o GNL entrando aí com os corredores azuis, né, o biometano chegando, uma pequena parte, mas existe um potencial para alguns serviços específicos, a gente ter aí também eletrificação de frota. No caso do ciclo Otto, como já colocado aí pelo Martinho, né, para os veículos leves, a gente está muito perto de uma autossuficiência, né? A gente já tem aí uma participação importante dos biocombustíveis, seja o etanol anidro misturado com a gasolina, que está em 30%, mas daqui a pouco vai chegar a 32%. Temos o etanol hidratado, temos o gás natural veicular também, e temos uma crescente participação dos motores eletrificados. Então, é interessante e acho que, de fato, essa diversidade na nossa matriz é um potencial muito grande para o país, né, e que pode fazer toda a diferença, sim, privilegiando o consumidor brasileiro. Eu queria falar para vocês todos que eu gosto de terminar o nosso bate-papo com um ping-pong rápido aqui, com respostas rápidas. Mas já que a gente está em época de Copa do Mundo, eu vou fazer uma alusão, então, à Copa, da gente fazer um chute a gol aqui, penalidade máxima, com umas respostas rápidas, viu? E aí eu queria começar com o Martinho. Martinho, qual que é o principal risco que o mercado de combustíveis deve monitorar hoje e no segundo semestre de 2026? Que resposta! Esse é difícil, hein? Não, eu acho que a inteligência de mercado citada agora é importante, né? As informações que todos os segmentos trazem nesse aspecto, eu acho que é muito importante, especialmente para as empresas com as quais nós trabalhamos, ela tem essa dependência, então é importante a Bicom, com o volume que ela está trazendo para garantir abastecimento nacional, o abastecimento e a produção de biodiesel é importante, o que as refinarias privadas, as refinarias estatais estão trazendo também, e especialmente, eu acho que no Brasil agora nós temos aí uma dependência de uma resposta clara que tem que chegar de como vão se comportar todas essas subvenções, subsídios que foram dados aos combustíveis nesse momento auge de guerra. Isso aí vai fazer uma mudança grande na precificação do mercado. Sérgio, o que mais preocupa hoje? Petróleo, câmbio ou logística? Olha, eu acho que o petróleo não preocupa, como falei aqui, a gente tem, em termos de petróleo, a gente tem um excedente de produção e quando a gente fala em derivado, a gente tem um excedente de produção de derivado no mundo. Você veja que teve o conflito da Rússia com a Ucrânia, houve uma necessidade de mudança no nosso perfil de compra. Nós que comprávamos quase que 100% do diesel dos Estados Unidos, com as sanções impostas pelos os países da União Europeia para o produto russo, nós tivemos que mudar a nossa fonte de fornecimento do diesel, passamos a comprar o diesel da Rússia. Com agora o conflito no Oriente Médio, nós conseguimos manter o país abastecido e temos tranquilidade de que a gente vai conseguir com um preço maior, como aumentou em todo o mundo, mas é importante também que vocês, né, e que todos que estão nos ouvindo saibam
que o impacto no preço no Brasil foi grande, mas foi muito menor do que na maioria dos países com esse conflito que aconteceu. Uma parte pela condição que a gente teve de compra do diesel fóssil, mas também pela participação dos biocombustíveis. Então, eu não acredito que o petróleo seja o maior problema. O câmbio é uma incógnita. A gente não consegue fazer, infelizmente, a gente não consegue ter uma previsibilidade e uma assertividade na previsão do comportamento do câmbio. Agora, em infraestrutura, em logística, Ângela, nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Nós temos um custo, por exemplo, hoje, aqui no Porto de Santos, no Porto de Paranaguá, onde o navio fica, às vezes, esperando na fila 10, 11, 12 dias, pagando aí uma sobreestadia de 45 mil dólares por dia parado. Então, se você pensa em 10 dias, nós estamos falando de 450 mil dólares. Então, são oportunidades que a gente tem para investimento. O Martim e o Alexandre falaram também da predominância do modal rodoviário no transporte de combustíveis. A gente tem que avaliar, estudar e criar, dar previsibilidade para que aconteçam mais investimentos também no modal ferroviário. O Brasil, com as dimensões continental, ele precisa ter realmente um incremento nas ferrovias. Está acontecendo, a gente sabe que tem projetos, mas a gente precisa avançar nisso. Acho que o grande desafio é na logística, é em infraestrutura. A tal da multimodalidade, né, Sérgio? É isso aí. O Alexandre, bate bola aqui. Você acha, na sua expectativa, que o diesel ainda vai ser protagonista nos próximos 10 anos? Eu acho que vai, Ângela. Acho que vai. Perdendo, né, essa participação hegemônica, né? Mas eu acho que tem um movimento já nos grandes consumidores, eu percebo isso aqui dentro do grupo, de substituição, né? Principalmente quando a gente tem momentos de picos de preços. Então, tem um movimento muito forte na questão da produção do biometano, de testes de motores de caminhões, né, de máquinas pesadas a biometano, uma aproximação muito importante com a indústria automobilística, né, na questão de trabalhar conjuntamente o desenvolvimento desses motores. Eu vejo a mesma coisa acontecendo no uso do etanol para máquinas agrícolas. Então, a gente percebe que esse momento está acontecendo, tá? Embora eu ainda ache que a gente caminha numa curva descendente de preços de petróleo no longo prazo. Isso normalmente prejudica o avanço ou a aceleração de projetos de descarbonização, né, onde entram os renováveis, mas ainda assim o peso dos renováveis está aumentando. Tá? Então, eu ainda vejo uma participação muito importante do diesel na próxima década, mas ela vai ser menos hegemônica e, como o próprio Sérgio e o Martinho comentaram, com uma gama muito mais proeminente de alternativas. Isso é o que está acontecendo. Muito bem. Nós já chegamos aqui a essa fase final do nosso bate-papo, né? A gente já avançou bastante aqui no nosso horário, mas eu queria contextualizar um pouco aqui como que foi esse episódio de hoje do Conexão SA Brasil, porque a gente pode entender um pouco que o mercado de combustíveis vai muito além do preço na bomba, certo? A gente vê que existe aí uma cadeia bastante complexa, globalizada, altamente sensível a essa geopolítica, como o Sérgio comentou, a logística, as decisões econômicas, e, ao mesmo tempo, o Brasil possui uma vantagem estratégica, o Martinho pontuou isso. Essa estratégia é importante com os biocombustíveis, mas ainda enfrenta desafios estruturais que precisam ser discutidos. Então, eu quero agradecer aqui a presença do Sérgio Araújo, presidente da Bicom, do Martinho, CEO da SA Brasil, de você, Alexandre Menezes, da SA Brasil Aliança, a todos que estão nos acompanhando por aqui. E quero que o Sérgio, primeiro, depois o Martinho e o Alexandre, deixem aqui suas considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o convite aí para esse bate-papo. É muito bom conversar com vocês sobre um tema tão importante, tão atual, né? E ter aí
a presença do Martim, do Alexandre e a sua, Ângela, foi muito bom. A gente ganha informações e também estímulo para reflexões sobre os problemas que a gente tem no país para garantir o abastecimento e avançar com a transição energética, que é importante. Obrigado, Ângela, pela condução. Sérgio, eu sei que você tem um desafio muito grande, responsável por importar aí 25% a 30% do produto de fora para garantir o abastecimento nacional. A gente não abordou muito, mas correndo o risco de trazer um produto caro e vender barato no Brasil, eu acho que você tem um desafio muito grande. O Alexandre foi tímido em não colocar aí de que ele faz hoje um movimento de volume aí superior a 400 milhões de metros cúbicos de litros de óleo diesel, fazendo negócios com parceiros corretos, trazendo um benefício que chega a R$ 1 no preço do óleo diesel inferior ao que o mercado pratica. Esse é o benefício que a fórmula paramétrica que ele desenvolveu está trazendo aos nossos clientes. Eu acho que isso é um fator muito positivo que a gente consegue entregar aos clientes que acreditaram no trabalho da Aliança. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito boa de trazer o Sérgio em especial aqui para debater um assunto, né, dessa envergadura no momento em que o Brasil fica muito dependente dessa energia que move o país. Tá? Agradeço realmente a todos. Bom, eu também agradeço demais. Parabéns, Ângela, pela condução. Foi excelente. Que venham mais. Se você me convidar, eu aceito. Sérgio, eu já disse, eu sou seu fã, né? Você faz um papel fundamental. Eu agradeço ao Martim por ser culpado de estar me aproximando de você agora. Espero manter esse contato, mas realmente eu preciso mencionar, né, o trabalho que você faz num segmento fundamental, né, de interesse nacional e estratégico. Então, meus parabéns e aprendi muito aqui com você. Eu acho até que o Martinho deveria ter ficado por último, né, fechando isso aqui, que ele que é o dono da casa, o culpado por esse encontro, mas agradeço demais, Ângela, eu aprendi muito, eu permaneço à disposição aqui para quando for necessário, tá? Parabéns aí por esse primeiro videocast em novo formato. É isso aí, eu agradeço a SA Brasil por essa oportunidade. E para você, se você chegou até aqui, é porque você acompanha o Conexão SA Brasil já há bastante tempo. E é claro, dentro do YouTube, se você gostou desse conteúdo, vai lá, curte esse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal da SA Brasil no YouTube e acompanhar também todos os destaques de conteúdo nas redes sociais e no site da SCA Brasil. Eu vejo você, então, no próximo episódio. Tchau. Até lá. Tchau.